Projeto de curricularização da extensão do curso de Pedagogia UniOeste primeiro ano. Filosofia sob coordenação da professora Cléria Maria Vendri. Série Ciência e Fé com Galileu Galilei. Episódio 1. Carta de Dom Benedetto Castelli. Apresentadoras: Cibele da Cunha, Eliane Lavagnoli, Elisângela Munhoz, Vitória Brickman e Tamiri Machado. Em sua carta para Dom Benedetto Castelli, Galileu inicia a carta expressando sua gratidão e respeito. Ele aborda a relação entre a ciência e a religião, defendendo a ideia de que a ciência e a fé não devem entrar em conflito. Galileu argumenta que a Bíblia deve ser interpretada de acordo com seu propósito divino, que é transmitir ensinamentos espirituais e morais, não científicos. Ele defende a autonomia da ciência e a importância de basear as conclusões em observações e experimentos. Destaca-se a importância da razão e do método científico na busca pela verdade. Galileu reforça seu compromisso com a verdade e a busca pelo conhecimento, sem hostilidade em relação à religião. A carta Dom Benedetto Castelli foi escrita em 21 de dezembro de 1613, em Florença. A carta foi retirada do livro Ciência e Fé, que reúne as cartas de Galileu sobre o acordo do sistema copernicano com a Bíblia. Foi uma carta utilizada no primeiro processo de Galileu. Junto com a inovação, o processo foi arquivado. Agora vamos ler um fragmento da carta. A Sagrada Escritura não pode nunca mentir ou errar, mas serem os seus decretos de absoluta e inviolável verdade. Só teria acrescentado que, se bem a Escritura não pode errar, não menos poderia às vezes errar algum dos seus intérpretes e expositores de vários modos. Assentado isto, e sendo ademais manifesto que duas verdades não podem nunca contradizer-se, é ofício dos sábios expositores afadigar-se para encontrar os sentidos verdadeiros das passagens sagradas, concordantes com aquelas conclusões naturais, das quais primeiro sentido manifesto, ou as demonstrações necessárias, nos tiver tornado certos e seguros. Até mesmo sendo, como disse, que as Escrituras, se bem que ditadas pelo Espírito Santo, pelas razões adeduzidas, admitam em muitas passagens exposições afastadas do som literal, e ademais, não podendo só asserirmos com certeza que todos os intérpretes falem divinamente inspirados, acreditaria que seria agir prudentemente se não se permitisse a ninguém comprometer as passagens das Escrituras e obrigá-las, de certo modo, a dever sustentar como verdadeiras algumas conclusões naturais, das quais, por sua vez, o sentido e as razões demonstrativas e necessárias não pudessem manifestar o contrário. Admitido, portanto, e concedido por ora ao adversário que as palavras do texto sagrado tenham de ser tomadas precisamente no sentido em que soam, isto é, que Deus, a pedido de Josué, fizesse parar o sol e prolongasse o dia, pelo que esse conseguiu a vitória, requerendo eu, ainda que a mesma determinação valha para mim, de tal modo que ao adversário não presumisse de amarrar-me e deixar-se livre, quanto ao poder de alterar ou mudar o significado das palavras. Digo que essa passagem nos mostra manifestamente a falsidade e a impossibilidade do sistema do mundo aristotélico e ptolomaico e, ao contrário, se acomoda muitíssimo bem com o copernicano. Ora, se o dia depende, não do movimento do Sol, mas daquele do primeiro móvel, quem não vê que, para alongar o dia, é preciso parar o primeiro móvel e não o Sol? Mais ainda, haverá alguém que entenda esses primeiros elementos de astronomia, e não saiba que, se Deus tivesse parado o movimento do Sol, em vez de alongar o dia, o teria encurtado e feito mais breve? Porque, sendo o movimento do Sol, ao contrário da rotação diurna, quanto mais o Sol se movesse para o Oriente, tanto mais se ouveria retardar seu curso para o Ocidente, diminuindo-se ou anulando-se o movimento do Sol. Em tão mais breve tempo, chegaria ao ocaso. O qual acidente se vê sensivelmente na Lua, a qual faz suas rotações diurnas tão mais lentas que as do Sol, quanto seu movimento próprio é mais veloz do que o do Sol.
sendo, portanto, absolutamente impossível, na Constituição de Ptolomeu e de Aristóteles, parar o movimento do Sol e alongar o dia, assim como afirma a Escritura ter acontecido. Então, ou é preciso que os movimentos não sejam ordenados como quer Ptolomeu, ou é preciso alterar o sentido das palavras e dizer que, quando a Escritura diz que Deus parou o Sol, queria dizer que parou o primeiro móvel, mas que para acomodar-se à capacidade daqueles que, com dificuldade, são aptos a entender o nascer e o pôr do sol, ela dissesse o contrário do que teria dito, falando a homens sábios. Acrescenta-se a isto que não é crível que Deus parasse apenas o sol, deixando andar as outras esferas, porque sem necessidade nenhuma teria alterado e trocado toda a ordem, as aparências, as disposições dos outros astros com respeito ao Sol e perturbado grandemente o curso da natureza. Mas é crível que ele parasse todo o sistema das esferas celestes, as quais, depois daquele tempo do repouso interposto, retornariam concordemente às suas operações sem confusão ou alteração alguma. Galileu termina sua carta a Dom Benedetto Castelli dizendo: Eis, portanto, o modo de acordo com o qual, sem introduzir confusão nenhuma entre as partes do mundo e sem alteração das palavras da Escritura, pode-se, com o parar do sol, alongar o dia na terra.